Olá amigos, por diversas vezes já temos falado sobre aquilo que a Câmara deveria ter feito no combate ao desemprego. Só que infelizmente ninguém nos ouviu. Foi preciso uma reportagem da SIC com o título Morte Silenciosa sobre a situação grave que se vive em Paredes, que por um lado nos dá a tristeza de ver ao estado que o nosso concelho chegou, mas que por outro lado consegue muito bem mostrar o país real para se começar a tomar medidas. A Associação Empresarial, em conjunto com a Câmara, anunciou ir fazer uma sessão de divulgação para a apresentação de programas de impulso ao emprego, seja lá o que isso for. Enfim, mais uma vez, se reage em vez de se agir. Ou seja, só o fazem porque a reportagem mostra claramente que nada o fizeram durante os últimos anos. E porque é que a SIC foi escolher Paredes, se a crise existe em todo o país? A SIC escolheu Paredes porque se o país está mal, Paredes está muito pior. Ora, vejamos. Das 1.268 empresas existentes no nosso concelho em 2009, passado 3 anos, restam apenas cerca de 600, ou seja, metade das empresas de Paredes desapareceram nos últimos 3 anos. O desemprego em 2000 era de 4%, hoje já ultrapassa os 20%. Até há bem pouco tempo, o setor do mobiliário dava emprego a mais de 25 mil pessoas. Hoje estão inscritos no centro de emprego mais de 8 mil, dos quais a maior parte são homens entre os 35 e os 45 anos. Mesmo algumas empresas que ainda trabalham, por falta de encomendas, têm que pôr os seus funcionários a fazer outras coisas, como cortar lenha, por exemplo, e a deixá-lo sair mais cedo muitas vezes. Como todos sabemos, a grande maioria da nossa população está ligada direta ou indiretamente à indústria do mobiliário. Por isso, todo o comércio do nosso concelho se ressente. É como uma bola de neve. As empresas vão fechando e, consequentemente, arrastam outros negócios atrás de si. As pessoas não têm dinheiro nem para os seus bens essenciais, e se não fossem a ajuda de alguns familiares, ou mesmo porque o campo vem matando a fome a muita gente, a situação seria muito mais grave. E como hoje os tempos são outros, já ninguém vende fiado, porque como sabiamente disse um comerciante, perde-se o dinheiro, perde-se a mercadoria e perde-se o cliente. É claro que ainda há empresas que vão faturando, mas são muito menos do que as que eram há bem pouco tempo. E mesmo as que conseguem vender lá para fora, reconhecem que estas vendas não cobrem as perdas que tiveram no mercado interno. E não são só as empresas a procurarem salvação no estrangeiro. Paredes é hoje e cada vez mais uma terra de imigrantes. Como já referi aqui, estamos com uma taxa de imigração superior aos anos 60, e se a imigração separa as famílias e deixa os filhos sem verem os pais durante muito tempo, também nos leva mão de obra extremamente qualificada. Enfim, a crise está a afetar gradualmente o nosso concelho e não se vê solução à vista nos próximos tempos. E o que é que a nossa Câmara tem a dizer sobre isto? Com o seu melhor fato e encarnando a personagem do autarca enganado pelo poder central, o Dr. Celso Ferreira sacode a água do capote e acusa os governantes anteriores e o atual de maltratarem a indústria do mobiliário. Enfim, mais uma vez o Dr. Celso Ferreira faz aquilo que sabe melhor fazer, que é fugir às suas responsabilidades. E o que é que ele tem feito nestes últimos anos para ajudar as empresas do mobiliário? Mas, se culpa assim tanto os sucessivos governos pelo estado a que chegou o tecido empresarial de Paredes, será que fez tudo o que estava ao seu alcance para alertar os mesmos governantes? Parece que não, pois provavelmente nas reuniões que teve em Lisboa só se preocupou mais uma vez em angariar apoios para outros projetos como o Planet Ball e outras megalomanias, do que a tentar ajudar as indústrias do mobiliário. Mas mais esquisito do que culpar o poder central por aquilo que não fez é não referir o Paredes, polo do design imobiliário, e o Arton Share nesta reportagem. Então estes projetos não seriam para estimular a indústria do mobiliário?
já não percebo nada. Bem cá, uma reportagem da SIC falar sobre o desemprego e a crise do mobiliário. E o nosso presidente não refere que tem um projeto de 16 milhões de euros para estimular esta mesma indústria. Mas não refere porquê? Incoerente no mínimo, mas vindo deste senhor já nada me espanta. Não me espanta porque está mais que visto que este dinheiro não será distribuído de uma forma equilibrada e muito menos há um projeto para ajudar a estimular verdadeiramente a indústria do mobiliário. E porque sabendo que se esses 16 milhões de euros tivessem vindo à baila, a reportagem tudo faria para os descortinar. Mas isso não interessava, porque se isso acontecesse, facilmente se veria que esse dinheiro está a ser muito mal gerido, pois facilmente se chegaria à conclusão que este dinheiro deveria ter sido empregue noutras coisas, como por exemplo criar redes de negócios, não? Mas não. O que interessa são exposições e gente famosa a ser fotografada junto dele, que é mesmo disso que o nosso presidente gosta. Enfim, mais uma vez o Dr. Celso Ferreira demonstra que o que é mais importante não é o bem-estar dos paradenses. E cá vamos nós, semana após semana, tentando alertar aqui que Paredes está a ser arrastada para um poço sem fundo. Voltaremos para a semana com um novo tema. Se quiserem deixar a vossa sugestão, podem sempre enviar para jneves.jornalfm@gmail.com.